Eu consigo escolher fazer o que eu quero? Como esse papo de livre-arbítrio é um papo que vai, às vezes, das conversas de restaurante, conversas familiares, até mesmo a níveis filosóficos, do ponto de vista teológicos, muito elevados. Como que significa esse livre-arbítrio? Eu, de fato, tenho a capacidade de fazer tudo o que eu quiser? É difícil. Não precisa ser muito inteligente para saber que eu não posso fazer o que eu quero, eu não consigo fazer o que eu quero. Eu quero arrancar aquele coqueiro dali com a mão. Não dá. Existem leis de funcionamento da natureza, leis que regem esse universo, que impedem de nós fazermos exatamente qualquer coisa que dá na telha. Então, isso é um fato, não dá para a gente negar. Agora, o que que existe de liberdade frente à minha vida? O que existe de liberdade é a liberdade de escolher o que fazer diante do que você tem diante de você. Seja diante de um sentimento, diante de uma emoção, diante de uma circunstância, diante de uma experiência triste diante de uma experiência alegre, ok? Uma experiência alegre, por exemplo, pode te gerar uma euforia e um apego muito grande de pensar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora sem essa experiência direto todos os dias? Ou ela pode gerar, nossa, que bom, que gostoso, que nutritiva essa experiência. Agora eu estou pronta para encarar esse mundo da forma como eu quiser. Vejam que às vezes uma mesma situação para duas pessoas diferentes gerou uma consequência muito diferente. Então, nós temos na nossa mão uma capacidade de escolher as consequências que as circunstâncias internas e externas vão gerar na nossa vida. Ah, então é simples assim? É só isso? Então por que que todo mundo não escolhe sempre o melhor? Acontece que nós temos uma experiência, muitas das vezes que nós chamamos de experiência condicionada. Grandes gurus, né, da não dualidade, do processo filosófico, do processo estoico, do processo de várias linhagens, vem falar para a gente sobre a nossa mente condicionada. O que é aquilo? Ao longo de nossas experiências, nossas, ou até mesmo aquelas que nós importamos dos nossos pais, das nossas culturas e até dos nossos genes, dão para a gente um condicionamento do que é bom, do que é ruim, do que serve, do que não serve, o que é certo, o que é errado. Então, tudo isso define muito aquilo que a gente faz, aquilo que a forma como nós pensamos e reagimos frente aos acontecimentos. Esse sistema de condicionamento, ele é um sistema que está abaixo da nossa consciência de vigília, por isso que nós chamamos de subconsciente. E por que que todas as linhas psicanalíticas, psicológicas dão tanta atenção para esse subconsciente, sobre isso que está guardado? Porque isso tem uma capacidade muito grande de definir as nossas reações através de emoção. Como que esse inconsciente, subconsciente se comunica com a gente? Ele vem para uma emoção que nos aperta, que nos constringe e fatalmente aquilo gera uma atitude condicionada a essa emoção que está condicionada a uma memória. Seja uma memória genética, uma memória viva na sua vida, uma memória até mesmo cultural, digamos assim. É simples, então é só nós pensarmos, né, de uma forma diferente para agir de forma diferente. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque a nossa parte da vigília, a nossa parte consciente, acordada, essa que está conversando, ela é de um acontecimento evolutivo muito mais recente do que essa parte subconsciente. Sendo mais recente, esse neocórtex, neo de novo, ele tem uma taxa de transmissão da elucubração neural muito menor do que aquilo que transita no nosso subconsciente. Isso mostra que uma pessoa que está com muita ira, com muita raiva, ela não tem tanta capacidade assim de pensar e agir da forma mais bela e da forma mais produtiva possível. Por isso que todo o nosso processo de atenção plena, ele traz com isso uma busca por um estado do ser, por um nível de funcionamento cerebral no qual essas emoções, essa onda condicionada, ela venha com muito menos força. Ao passo que você consiga, através de uma calma e de umas ondas mais tranquilas,
definir melhor o que é melhor para você e o que você vai fazer naquele momento, sem ser levado como uma rédea. Nós somos levados como uma rédea, né? Existe alguém que está nessa carruagem guiando para um lado e para o outro. Esse alguém é o condicionamento. O nosso ataque aqui, com a meditação e atenção plena, com as nossas respirações profundas, com a nossa capacidade de sentir com toda a presença o que está acontecendo ao nosso redor e dentro da gente, é para que nós consigamos trazer novamente o controle do nosso carro, da nossa vida, da nossa carruagem, da nossa existência para a nossa razão, para aquilo que nós queremos fazer porque achamos melhor. E não pelo tom, pelo componente emocional em cada situação. Aqui eu convido a que você nutra cada vez com mais práticas de atenção plena, no esporte, na cama, ao caminhar, para que você esteja mais inteiro. E comece de fato a ter esse livre-arbítrio em relação a tudo que acontece na sua vida. Pois achamos que temos. Parece que nós estamos definindo o que nós queremos fazer. Isso já está definido previamente pelo nosso volume emocional. Precisamos de uma vida que parta do zero. Precisamos de uma revolução na nossa vida. Precisamos escolher o que é melhor daqui para frente, para que a gente não fique voltando, fazendo com que a nossa vida seja um teatro onde tudo acontece e a gente tem a mesma reação. Acontece e você percebe que vai mudando os personagens, vai mudando as circunstâncias, mas o acontecimento, a sua reação, o seu volume emocional e as suas dores são os mesmos. Vamos interromper esse processo através da revolução da consciência que acontece dentro de você. Isso é um processo completamente individual, que pode acontecer com muita cooperação coletiva, mas ele é eminentemente individual. Eu estou aqui à disposição para conversar e tirar dúvidas sobre esse processo. Obrigado.